vamos começar com o pé direito, porque nós vamos dar início a um novo projeto aqui no canal. E é o projeto de novos livros velhos. Meu pai adorava lojas de trocas. Dá pra trocar roupas velhas por novas roupas velhas. Meus filhos não vão usar roupas velhas de qualquer um, olha. Essa calça pode ter sido de qualquer pessoa. Até parece que tem uma maldição. Isso sim, eu não tô ficando doida não. É que na nossa estante nós vamos acumulando através dos tempos livros e livros que nós queremos ler, mas nós nunca lemos ou relemos. E eu separei para esse ano de 2025 12 livros encalhados na minha estante há bastante tempo para poder desencalhar. E todos os meses no projeto Desencalhe, eu vou desencalhar um livro da estante. E hoje eu trouxe a lista completa desses livrinhos que já estão aqui há anos. E eu escolhi uns bem encalhados, hein? Uma edição de 2016. Mas eu escolhi esse livro porque tá rolando um filme nos cinemas e eu quero muito ver o filme. Mas, gente, pensa comigo, um filme de 1 hora e meia, pra pegar o spoiler do livro, um livro que a gente vai gastar muitas vezes até 3 dias pra ler, não seria uma boa ideia. Então é melhor guardar a surpresa na hora de ler o livro pra depois ver o filme, não concordam? E é ele mesmo. Wicked. Gente, olha que livro lindo. E eu não consigo entender porque ainda não li esse livro. Uau! Então é um livro de Gregory Maguire e a sinopse dele é o seguinte. O livro que baseou o premiado musical da Broadway, Wicked, assistido por quase 50 milhões de pessoas no mundo todo, e que chegou em palco brasileiro em 2016. Então a gente já sabe que vai ter um filme e também tem um musical para assistir, hein? Depois deste livro, você nunca mais vai olhar para a Terra de Oz da mesma forma e provavelmente vai perceber que a bruxa má do Oeste pode não ser tão má quanto imaginávamos. Guarde um lugar na sua prateleira entre O Hobbit e Alice no País das Maravilhas. Wicked faz parte de um fascinante gênero de romances que revisita clássicos como uma forma de crítica e homenagem. Então, tô ansiosa para ler. E sério, gente, esse livro merece ser desencalhado, não é verdade? Para fevereiro, uma edição de 1991 que estava na minha estante. Sim, e eu tô falando de um dos maiores clássicos da literatura brasileira. Não tô falando de Machado de Assis, também não tô falando de um contemporâneo como Jorge Amado, mas alguém que entrou na Academia Brasileira de Letras e foi uma polêmica, porque alguns dizem que ele escrevia autoajuda e teve gente até pelado na Academia Brasileira de Letras fazendo protesto. E eu vou ler um dos maiores livros desse escritor, que é Paulo Coelho, com seu livro O Alquimista. Olha essa edição, é uma edição da Rocco, uma edição bem antiguinha e uma edição de colecionador, gente, porque essas capinhas são realmente lindas. São as capas mais bonitas do Paulo Coelho. Ai, eu tô ansiosa para ler. Foi um livro que eu li na minha adolescência, mas eu sei que na época da adolescência a gente não tem muita maturidade para ler clássicos da literatura, porque nós não temos experiência de vida para poder entender melhor esses clássicos e como eles se encaixam na nossa vida cotidiana, no nosso psicológico. Então eu sei que O Alquimista vai trazer uma história de alguém que vai em busca do tesouro e encontra esse tesouro onde ele menos esperava. E essa é uma edição totalmente ilustrada. E o que é muito bacana nos livros do Paulo Coelho, que ele traz ilustrações como os livros de tratados de magia, já que se trata de um escritor que se denomina mago. Paulo Coelho, gente, é também compositor. Sim, foi ele que compôs as músicas de Raul Seixas. E ele estudou hermetismo, canalizações, então ele é ocultista. Então os livros dele são livros que vão exigir uma maturidade do leitor, um conhecimento psicológico,
ou uma pegada ali, sim, teosófica, filosófica, para poder entender as proposições do autor. E sim, eu acho que já está na hora de eu revisitar esse clássico da minha estante. Em março, vocês não podem acreditar, é um livro que eu vou reler pela 12ª vez. Sim, pela 12ª vez, mas que eu ainda não fiz conteúdo aqui no canal, por isso vale muito a pena, porque é um livro que eu amo de paixão. É o livro do vampiro mais amado de todos os tempos. É um vampiro fofo, meio psicopata, sim, porque ele segue uma certa garotinha e passa as noites velando por ela. É um livro que, pelo grau de sucesso e de hype, todo mundo precisa conhecer. E com vocês, ele! Crepúsculo! Sim, eu vou reler Crepúsculo. Gente, eu sou apaixonada com esse livro. Não gostei de Sol da Meia-Noite, é verdade, tem resenha aqui no canal de Sol da Meia-Noite, mas enfim, eu vou revisitar o livro 1 e vou desencalhar ele na estante. E afinal de contas, gente, esse canal merece ter uma resenha de Crepúsculo, não é verdade? E também de Harry Potter e de Percy Jackson, mas abafa. Esta é uma edição de 2009 e eu me lembro como ela chegou nas minhas mãos. Eu estava fazendo compras no supermercado e me deparei com o livro e eu deixei as compras para poder pegar o livro. Sim, eu fiz isso, mas valeu super a pena porque eu fiquei apaixonada pela história quando eu li. Chegamos em abril! Eu falei de Harry Potter, mas não é Harry Potter que eu vou desencalhar dessa vez, mais um livro da mesma autora que eu estava louca para ler, que é Morte Súbita. Essa é uma edição da Nova Fronteira e ela foi publicada em 2012. Então a gente tem aqui um livrinho que é um calhamaço, porque ele tem 501 páginas. Todo livro é considerado um calhamaço acima de 500 páginas, então por uma página é um calhamaço sim. Mas a gente tem um livro bem bonito, né? Então é uma edição bem bacana, o papel amarelinha, bem espaçado, a folha tem 2 espaçamentos em cada linha, então não vai ser demorado para ler, né? Pelo tamanho e formato da letra. A sinopse do livro tá aqui, na mega orelha, na orelhona do livro. Sinceramente, eu nunca vi uma orelha tão grande e simplesmente eu adorei. Todas as editoras poderiam adotar essa moda de fazer orelhas gigantes, não é, gente? Até porque a orelha do livro contribui para a estrutura do livro. Vocês verem que essa é uma edição bem antiga e a capa ainda tá bem estruturada, ela não tá abrindo aqui de lado, ó. Então o livro fica bem legal na estante, então ajuda bastante. Olha que interessante, é uma cidade sombria. E aqui nós temos um X, será marcando de quem vai morrer? Vamos ver a sinopse? Assim são as grandes e boas histórias. Elas nos envolvem com personagens que vivem, por exemplo, nos limites de um pequeno vilarejo. Sem que possamos perceber, J.K. Rowling vai nos envolvendo com a história da cidade de Pegford e nos mostrando que ela nos reserva muitas grandes surpresas. Então, Morte Súbita é o primeiro romance da J.K. Rowling para adultos e ele vem cercado de mistérios, intrigas, suspenses e grandes revelações. Mais ou menos eu sei do que se trata. Essa história parece um grande jogo de dominó. Nós vamos ter um personagem principal, central numa cidade e de repente esse personagem morre. E aí toda a cidade vai perder a estrutura do jogo. Gente do céu, vocês já leram Morte Súbita? Quem leu, me conta aqui nos comentários como é essa história e se você gostou desse livro. Em maio, que também é o mês do meu aniversário, maio é o mês das noivas e por ser um mês romântico, eu escolhi um livro romântico para desencalhar. E este é um livro do Nicholas Sparks. Será que é mais um livro para chorar? Porque o Nicholas Sparks sempre nos faz chorar. Então a última música tem o filme de uma das atrizes que eu adorava na minha adolescência, que é a Hannah Montana. Eu praticamente aprendi inglês vendo seriado da Hannah Montana na Nickelodeon. Gente, olha que legal essa capa. E aqui a gente tem um selinho de 3,4 milhões de livros vendidos nos Estados Unidos em apenas 6 meses.
É um livro publicado pela Novo Conceito e essa é uma edição de 2010. Então, quanto tempo esse livro tá aqui na minha estante? E é aqueles livros que também traz uma orelha bem grande. Eu tô gostando muito de ver essas orelhas grandes nos livros. Mais uma vez, Nicholas Sparks nos mostra porque é considerado o mestre do romance moderno e porque seus livros são adorados por leitores de todo o mundo. Seguindo a tradição de seus mais belos romances, ele agora nos apresenta uma comovente história sobre família, amizade, amor, amadurecimento e, especialmente, como perdoar e recomeçar. Sem ler sinopse, só o que eu lembro do livro é que nós temos uma história de uma adolescente que os pais dela estão se divorciando e ela vai morar na beira da praia. E lá ela conhece um garoto. Gente, um cenário perfeito e uma história de verão. Em junho, festa junina, mês de São João, de Santo Antônio Casamenteiro. Então, por que não escolher um livro que tem a ver com casamento? Eu escolhi para ler nesse mês Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Ai, Daya, mas não é um livro tão encalhado assim. Então, é um livro que já está na minha estante aí desde... Peraí que eu vou olhar. Desde 2020 essa edição, mas o livro existe desde 2017. E ele veio para o Brasil através da editora Paralela, nessa capa linda. Porque fala que essa capa não é bonita, gente? Então aqui nós temos uma senhora super elegante, num vestido dos anos 20, num penteado vintage. E ela está com fundo verde, parecendo uma foto antiga em sépia. Então nós temos aqui provavelmente lembranças de uma vida passada. E olha, o rosa que brilha. Então é um livro sobre a perspectiva feminina. Isso pelas cores da literatura, tá? E pela leitura da capa. O pouquinho que eu sei desse livro é que é um livro LGBTQIA+PN e que se trata de uma atriz que ela teve 7 maridos e ela vai contar a história dela. Eu tô louca pra ler. Olha que linda a orelha do livro. Aqui nós temos a autora. Folha amarelinha, confortável, diagramação perfeita. E olha, a lombada nem foi quebrada, gente. Tá na hora de quebrar essa lombada fazendo essa leitura, não acha? Em julho, um livro de suspense muito famoso, que também tem filmes, e é um livro de A.J. Finn. É uma edição de 2018, A Mulher na Janela. Então eu tenho essa edição bem simplesinha da editora Arqueira, uma edição econômica, essa edição não tem orelha, e olha, tem marcador, olha esses marcadores. A tentativa de já ter lido esse livro antes, então eu deixei aqui dentro as flags, e eu tô precisando de flags, gente, eu nem sabia que essas flags estavam aqui. Que legal! A Mulher na Janela é um dos grandes suspenses. É um livro mega famoso e eu preciso urgentemente desencalhar ele da estante. Em agosto, que disse agosto, mês do desgosto, eu vou desencalhar um livro que tem uma história não tão feliz, pelo menos para o seu personagem principal. Porque eu sei que é um livro que deu o maior pepino e o que falar, porque o livro foi um sucesso. E ele foi escrito inspirado num personagem da vida real. E esse personagem não gostou da exposição que foi feita da vida dele. Ele ficou simplesmente desgostoso desse livro ter sido publicado. O livro é um sucesso, é considerado um dos maiores clássicos da literatura contemporânea e eu tô falando dele, O Caçador de Pipa, do Khaled Hossein. O Caçador de Pipas é uma edição de 2003. Olha que capa linda, gente. Nós temos aqui um menino observando uma pipa no céu, só que esse céu, ele não está azul, ele não está lindo, ele também não está cheio de nuvens, também não há sol. O que será que está acontecendo aqui, hein? Então, nós temos aqui um tom de areia na literatura. E esse tom de areia, ele significa conflitos. Ou aridez do sertão, uma terra seca, ou mesmo elementos de guerra. Será que é guerra? Será que é bombardeio? Ai, ai, ai. Eleito o melhor livro do ano,
selecionado entre os 10 melhores do ano, destacado como livro notável. Esta é uma daquelas histórias inesquecíveis que permanecem na nossa memória por anos a fio. Todos os grandes temas da literatura e da vida são o material com que é tecido este romance extraordinário. Amor, honra, culpa, medo e redenção. E quem disse isso foi nada mais, nada menos que a famosa Isabel Allende. Então, tô super curiosa para ler e eu já sei que é daquelas histórias tocantes, aqueles livros insuperáveis. Em setembro, ele, o grande autor de todos os tempos, aquele que escreve prosa de forma poética. Já tem resenha de livros dele aqui no canal e ele merecia resenha de mais um livro. E para combinar com setembro, tcharam, As Luzes de Setembro. É um livro que foi publicado pela editora Suma e é do mesmo autor de A Sombra do Vento, que também está encalhado aqui na minha estante. Abafa! É um livro de Carlos Ruiz Zafón. Uma edição de 2013. E olha isso! Tem um post-it no meu livro. Ai, gente, eu tenho que desencalhar todos esses livros. E é agora que é o momento que a gente acha post-it, acha marcadores, acha cartões, acha tudo enquanto há dentro dos livros que estão encalhados. É muito engraçado. Essa é uma edição paperback da Suma, mas é um paperback que tem orelhas, porque as edições da Suma, elas são super caprichadas. Também é folha amarelinha, ó. E é um livro que vai ser super fácil de ler, super rápido. Com 14 anos, Irene muda-se com a família de Paris para o litoral da Normandia. Ela fica encantada com a beleza do lugar. Os despenhadeiros imensos, o mar e os portos. Lá, ela conhece Ismael e os dois logo se apaixonam. Porém, quando menos esperam, se veem enredados numa trama nebulosa. Parece com o Príncipe da Névoa. O Príncipe da Névoa é simplesmente fabuloso. O Zafón, ele sempre traz personagens adolescentes, mas ele envolve o leitor num clima tão melancólico. Eu não vou dizer bucólico, porque o termo bucólico significa pastoril. Mas o Zafón, ele nos traz esse ambiente de praia, de ilha deserta, de mistério, de neblina, que é simplesmente fascinante. Onde as crianças, elas são os principais detetives da história. Em outubro, mês de Halloween, mas dessa vez em outubro eu não escolhi um livro de Halloween. Todos aqui estão combinandinhos, né? E por que eu não escolhi um livro de Halloween? Eu não sei, mas porque quando eu vi esse livro na minha estante, eu disse, puxa, quanto tempo esse livro tá aqui? E ele é o primeiro de uma série completa que eu nunca li. E eu tenho a série todinha na minha estante, vocês acreditam nisso? Eu vi o filme quando lançou há muitos anos atrás, porém o livro é muito mais completo, é muito mais instigante e eu também não lembro do filme todo, nem pormenores do filme. Então, já que eu esqueci partes do filme, tá na hora de reler o livro. Esse livro é um livro que traz um mistério dentro de um museu, onde um detetive vai perceber algo diferente nos quadros de um museu. Vocês já sabem que livro é? É um livro de Dan Brown. É o Código da Vinci, publicado pelo selo Sextante, que é um dos selos da editora Arqueiro. É a série que consagrou o autor, gente. E Dan Brown, ele é um autor muito irreverente. A personalidade dele é muito bacana. Eu vi uma entrevista com ele e eu fiquei curiosa para ler o livro, porque o livro tem muito de seus autores. A minha edição, ela existe desde 2003. Olha que lindo! E ela tá com marquinhas de velho. Olha só a ferrugem no livro. A lateral do livro. É um livro com cheirinho de antiguinho. Ah, gente, eu vou confessar que eu gosto sim. E essas edições, quanto mais antigas, mais valiosas. Ou seja, elas vão se transformando em edições de colecionador. É quase um calhamaço, 423 páginas.
E eu sei que vai citar assuntos polêmicos como Jesus Cristo, como os Illuminatis, como a maçonaria, e ele vai tocar em pontos bem específicos. Então é um livro que também tem pitadas de ocultismo. Ah, gente, eu quero ler. Aqui os olhos da Mona Lisa. Em novembro, eu mereço entrar num mundo de magia, não é verdade? Depois de ter lido o Código da Vinci, eu escolhi um livro bem light, bem tranquilo para ler. Um livro que vai me levar para uma aventura, para uma terra de magia. Uma história onde crianças encontram um mundo mágico dentro de um guarda-roupa. Sim, finalmente eu vou desencalhar Nárnia. Olha o tamanho desse livro. Ai, será que eu vou conseguir ler esse livro antes do final do ano? Esperamos que sim. Eu vou me planejar meses antes para começar essa leitura, para ler aí por volta de 50 páginas por dia. Eu espero terminar Nárnia antes do final do ano, para ler o último livro de dezembro que está ali. Esse é um livro completo, então aqui nós temos toda a coleção, um livro lançado pela Martins Fontes. É um livro do C.S. Lewis e ele está aqui desde 2001. Esse autor é um autor cristão e ele lança livros filosóficos de teologia, livros religiosos, mas também bastante psicológicos e questionadores. Então é um autor fabuloso, um autor considerado precioso, clássico da literatura contemporânea, e este é o livro mais lido do autor. Nárnia é um livro de fantasia. Os outros livros dele possuem temas mais específicos. Eles não são tão fantasiosos quanto este, mas aqui dentro também a gente vai encontrar muita filosofia. Então nós vamos ter muito o que conversar depois da leitura desse clássico. Sim, eu confesso que eu coloquei um livro bem grande em novembro, porque pode ser que eu procrastine o livro de dezembro mais uma vez. Ai, meu Deus, eu tô enrolando para ler o livro de dezembro, gente. Mas tô enrolando tanto que esse livro já apareceu 3 vezes na maratona da Acumulatona. A Acumulatona é uma maratona literária do Portas de Papel que acontece todos os anos na Twitch para a gente desencalhar livros na estante. Então, uma maratona que ocorre num período de 15 dias, onde nós lemos a maior quantidade possível de livros. Mas acontece que esse livro ficou 3 vezes encalhado na maratona, já apareceu aqui em várias listas de livros e ele nunca foi lido, na verdade, relido. É ele, o livro que eu estou evitando a todo custo, a todos esses anos. Tcharam! 50 Tons de Cinza. Eu li esse livro muito tempo atrás, ó. A minha edição é uma edição muito antiga, uma edição que eu já comprei usada. Ela tá toda detonadinha e ela ficou mais detonadinha ainda na minha estante porque ela ficou encalhada aqui, ó, há tempos. Então eu cheguei a ler o volume 2, o volume 3 eu abandonei. Eu tenho o restante da série, mas parou por aí. Eu simplesmente não consegui engolir a história, não consegui descer a história. E eu tava pensando esses dias nos livros encalhados que, gente, eu preciso fazer conteúdo de 50 tons de cinza. 50 tons de cinza merece estar aqui no canal. Não é porque para mim é uma leitura difícil de engolir que o livro não mereça uma resenha. Então, vocês já sabem que talvez não será uma resenha muito positiva. Mas, enfim, todo canal que se preze tem que ter no conteúdo 50 tons de cinza pela fama e pelo hype. Então, nós temos aqui uma personagem, Anastácia, uma menina inteligente que estuda literatura, mas de repente ela se vê envolvida por um cara que gosta de BDSM. Então aqui nós temos um hot, mas é uma história praticamente de humilhação para alguém que estuda literatura e tão inteligente vai sofrer esse tipo de humilhação. Ai, não falo mais, porque eu tenho uma certa raivinha de 50 tons de cinza. Mas eu vou me esforçar para ler esse livro. Sim, eu coloquei um calhamaço, talvez inconscientemente, a minha cabecinha dizendo:
Vamos colocar um calhamaço para ver se enrola e não lê 50 tons de cinza, para o ano acabar e virar aquela bololô, para o ano acabar e ficar mais uma vez 50 tons para acumular tono. Não sei, pode ter sido de forma inconsciente, sim, analisando agora por esse aspecto. Mas eu vou tentar ler 50 tons de cinza, porque eu sei que vocês vão querer essa resenha. Por quê? Porque talvez não seja uma resenha nada bonita. Então vamos ver o que a surpresa nos aguarda nessa resenha de 50 tons. Vamos deixar lá para dezembro, né? Então nós estamos começando janeiro agora e eu vou empurrar ele para dezembro. Mas eu vou fazer o máximo de esforço para ler, porque senão ele vai ter que ficar para o próximo projeto de 2026. Aí ele vai ter que ficar lá de novo, aparecer em janeiro de novo, e eu acho que eu não vou querer esse livro mais nas minhas listas de acumulatona. Então, torçam por mim para fazer essa leitura, gente. Eu vou precisar de muita força, eu vou precisar de muitos bons fluidos, de muita energia positiva para ler 50 tons de cinza de novo. Então é isso, meus amores. Esses são os 12 encalhados que vai aparecer aqui no decorrer do ano no projeto Desencalhe. E você, me conta aí, você já leu algum desses livros? O que eu posso esperar dessas leituras? Me conta se eu vou gostar ou não. E você, qual livro você vai desencalhar esse ano? Muitos, muitos, muitos beijinhos das suas pálpebras lindas e muitas letrinhas de amor.